do inquérito policial, histórico, conceito, características, formas de instauração, etc. Tudo bem? Gente, eu sempre digo isso. Quando você vai estudar hoje o inquérito policial, essa análise, e isso é muito pertinente em concursos, inquérito policial, eu digo isso constantemente, é uma matéria que você tem que arrebentar no concurso. Primeiro porque cai muito esse tema, inquérito policial, seja no concurso de carreiras policiais, principalmente, e carreiras jurídicas também costuma cair. E o inquérito policial é um tema restrito, vai do artigo 4º até o artigo 23. Então você tem a obrigação de sapecar o couro nisso aí, destruir o inquérito policial e mandar bem na prova. Segunda coisa que chama atenção no inquérito policial é que tiveram modificações recentes do ano de 2016. O pacote anticrime trouxe algo sobre o inquérito policial que já está em vigência. Então, vale a pena se esforçar para administrar esse assunto convenientemente. Outra observação que eu digo é que, quando você estuda o inquérito policial, o que você tem que abordar nele, basicamente? Artigos 4º a 23, que é a lei seca. Mas só isso não basta. Você precisa estudar algo sobre a doutrina do inquérito policial, que é o que nós faremos aqui agora. Precisa estudar algo com relação às leis especiais que afetam diretamente o inquérito policial, como é o caso do Estatuto da OAB, o Estatuto do Delegado de Polícia, e precisa verificar alguma coisa sobre a jurisprudência relacionada ao inquérito policial, notadamente em face do disposto na súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso nós vamos abordar agora, na presente aula. Vem comigo que você vem feliz. Toma! Muito bem. Gente, o que menos cai em inquérito policial, mas eu vou falar alguma coisa, é com relação ao seu histórico. Como você deve saber, meu filho, né? Brasil, na época da colônia, foi regido pelas ordenações manuelinas, ordenações afonsinas e ordenações filipinas. O Brasil começou a ter uma legislação penal própria, processual penal própria, com o Império. Então surgiu lá o Código Criminal do Império. E nessa época não existia a figura do Ministério Público. Então, em verdade, o encarregado do inquérito policial, ele fazia a parte investigativa e já acusava, inclusive, perante os magistrados da época. Então, em termos de histórico de inquérito policial, o que você tem que ter é essa noção da ausência do órgão acusador, da concentração na mão da polícia, abre aspas, judiciária à época, que investigava, acusava e o juiz julgava. Beleza? Mais do que isso, desnecessário. Vamos agora sim àquilo que interessa. Conceito do inquérito policial. Quando a gente fala em conceito, automaticamente já se subentende aí a sua natureza jurídica, que é como se fosse a certidão de nascimento do inquérito policial. Quem é você, inquérito policial? E o inquérito responde: eu sou um procedimento de polícia judiciária, administrativo, pré-processual, cuja finalidade é a apuração de indícios de autoria e prova da materialidade. Olha que belezinha, procedimento de polícia judiciária, administrativo, pré-processual, que tem por objetivo a apuração de indícios de autoria e prova da materialidade. Então, por aí, você já destaca certos elementos. 1, inquérito é procedimento, não é processo. 2, ele é administrativo, ele não é judicial. 3, ele é pré-processual, ele vem antes do processo. E a finalidade? O inquérito, ele não afirma a existência do crime, ele aponta indícios de crime. Por isso que a autoridade policial, quando conclui o inquérito, não pode afirmar
há crime, ou não pode negar, não há crime, porque essa atribuição, num primeiro momento, compete ao representante do Ministério Público, beleza? Então esse conceito de inquérito policial, natureza jurídica, tá chupeta, show de bola, apto a você acertar questões objetivas, apto a você dissertar numa questão subjetiva, apto a você responder numa prova oral. Tá demais. Muito bem. Agora vamos para as características do inquérito policial. Tem várias, essas são as principais. Então, primeira característica, sigiloso. O que significa ser sigiloso? Não significa que ninguém pode acessar o inquérito, não é isso. Lógico que as pessoas envolvidas no inquérito, o investigado, o ofendido, testemunhas eventuais, podem ter acesso ao inquérito policial. Se eu sou testemunha, eu vou dar um depoimento no inquérito, quero saber do que se trata, é ou não é? Então, quando se diz sigiloso, é que ele não é aberto ao público, ok? Diferentemente do processo, que tem a característica de ser público, de uma transparência, o inquérito policial só interessa aos efetivamente envolvidos. E existe um plus, um algo a mais, quando eventualmente é decretado o sigilo nos autos do inquérito, aí é um sigilo extra, ou pelo próprio juiz de direito. Aí se restringe mais ainda a possibilidade de pessoas estranhas interessadas no inquérito policial terem acesso a ele. Lembrando que, nesse sentido, não pode o advogado ser cerceado de acessar autos do inquérito policial, investigação preliminar, salvo sob certas circunstâncias que nós falaremos a seguir. Mas a significação de sigiloso é essa que eu acabei de dizer, beleza? Muito bem. O inquérito também, ele se pauta pelo aspecto dele ser escrito. Já há o ditado no mundo. O que não está nos autos não está no mundo. Então tem que estar lá devidamente registrado tudo no inquérito policial. O inquérito, via de regra, é iniciado por uma portaria, que nada mais é do que um ato administrativo da autoridade policial, onde vai ser discriminado o quê? A notícia crimes, o que aconteceu, quando aconteceu, a identificação do ofendido, a suposta identificação do autor do crime, se houveram testemunhas. Então, tudo isso é discriminado nessa portaria, que é a peça inicial do inquérito. A folha número 1 do inquérito é a capa. E, via de regra, quando você vira a capa, você dá de cara com a portaria, ato administrativo assinado pela autoridade policial, datada inclusive, beleza? Tem que ser escrito, amigo. No inquérito não prevalece o princípio da oralidade. Tudo ali devidamente documentado, e a tarefa de organizar o inquérito policial é do escrivão. Muito bem. Mas saiba você que o inquérito ele é dispensável. Agora, quando se fala em dispensável, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de colocação. Lógico que ele é importante para a apuração da notícia crimes, mas quando se diz dispensável, é no sentido de que o representante do Ministério Público não está atrelado a uma existência de inquérito policial para eventualmente oferecer a denúncia. O representante do MP, ele pode, por meio de outros elementos de prova, outras informações, oferecer denúncia, ou seja, formular uma acusação independentemente da existência do inquérito policial. Mesmo porque o representante do MP, o promotor de justiça, não está vinculado à conclusão da autoridade policial no inquérito policial. A autoridade policial pode muito bem concluir no seu relatório, no inquérito policial, que há indícios de crime. E o promotor dizer, não, não tem. Ou a autoridade policial, no seu relatório, nas suas conclusões finais, dizer, não vejo indícios de crime. E o promotor dizer, mas eu vejo.
Toma. Beleza? Então, quando se fala em dispensabilidade do inquérito policial, é nesse sentido, ou seja, que o representante do MP não está vinculado a ele para fins de oferecimento de uma denúncia. Muito bem. Também importante saber que o inquérito ele é indisponível. E o que significa ser indisponível? Que a autoridade policial não pode ordenar o seu arquivamento. A autoridade policial instaurou o inquérito, concluiu que o indiciado agiu amparado nas excludentes de antijuridicidade. Não cometeu crime, Norberto. Agiu em legítima defesa. Não pode arquivar. Não pode a autoridade policial ela concluir que o fato é atípico. Ora, é atípico o fato, não tem crime. A autoridade policial não pode arquivar. Não pode a autoridade policial reconhecer a prescrição do crime e ordenar o seu arquivamento. Por enquanto, essa atribuição é exclusiva do juiz de direito, se bem que, com o pacote anticrime, artigo 28A, que está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, vamos falar sobre isso, lá existe a possibilidade de ordenamento de arquivação do inquérito policial por ordem do representante do MP, mas por enquanto ainda não, beleza? Indisponível. A autoridade policial não pode mandar arquivá-lo. Também interessante saber que o inquérito ele é inquisitivo. E se é inquisitivo, no sentido de que ele não admite a ampla defesa e o contraditório. Mas não é porque o inquérito não admite ao indiciado a ampla defesa e o contraditório que não existe o direito de defesa do indiciado nos autos do inquérito. Quando a gente fala ampla defesa, ela submete a autoridade que preside a apuração a produzir a prova pretendida pelo indiciado, por exemplo. E isso não ocorre no curso do inquérito policial, justamente por ser inquisitivo. Contudo, pode o indiciado, sim, pleitear a produção de prova. Pedir, ele pode pedir à vontade, mas o seu pedido não vincula a autoridade policial a produzir a prova pretendida. Por isso que se diz que não existir a ampla defesa, o contraditório, a possibilidade do advogado, do indiciado, fazer perguntas, questionamentos às partes envolvidas. Contudo, ele pode sim apresentar memoriais. Contudo, ele pode sim apresentar requerimentos, ele pode peticionar, ele pode protestar, sem que isso vincule a autoridade policial a acolher esse pleito, justamente por não haver ampla defesa e contraditório, mas por haver o direito de defesa, beleza? Cuidado, hein? No inquérito policial não tem ampla defesa, mas existe o direito de defesa. Oficialidade. A próxima característica, oficialidade. E o que significa isso? Que somente órgãos oficiais podem instaurar o inquérito policial. Então esse papo de, na empresa desapareceu um objeto, o gerente instaurou o inquérito. Você tá louco? Inquérito policial, só órgãos oficiais. Você sabe que inquérito é o gênero do qual existem várias espécies. Existe o inquérito policial, existe inquérito civil, presidido por representante do MP, existe inquérito judicial, onde um próprio juiz preside esse inquérito, existem inquéritos administrativos para apuração de infrações administrativas, mas uma coisa é certa, só órgãos oficiais é que podem instaurar um inquérito, por isso que ele é oficial. Aí chegamos na próxima característica, chamada de oficiosidade. E o que significa isso, meu jovem, minha jovem? Que a autoridade policial, nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é aquela ação penal que independe da vontade da vítima, tem que apurar o crime, a autoridade policial tem que instaurar um inquérito.
De ofício, ex ofício, é obrigado a apurar. A maioria dos crimes do Código Penal brasileiro e das nossas legislações especiais penais são de ação penal pública incondicionada. Aconteceu, vai ter que apurar, filho, queira ou não queira. Beleza? E a autoridade policial instaura o inquérito de ofício ou ex ofício. Muito bem. Princípio da autoritariedade. Esse é bucha, que preconiza que somente a autoridade policial pode presidir o inquérito policial. Não sei se você se recorda, há alguns anos atrás, 7 anos aproximadamente. Ei, professor velho, você lembra de tudo, velho? Quase tudo. Então, a questão de 7 anos atrás, surgiu uma celeuma que foi bater lá no Supremo Tribunal Federal, no sentido de se o representante do Ministério Público poderia também presidir um inquérito policial, poderia apurar crimes. Foi uma loucura. Promotor querendo fazer às vezes de polícia. Calma lá. Quer ser polícia? Presta concurso para polícia, ora as bolas. Polícia é polícia, promotor é promotor, juiz é juiz. Mas a conclusão final foi de que pode sim o representante do MP apurar o crime, mas não em inquérito policial, porque somente quem pode presidir o inquérito policial é a autoridade policial, civil ou federal, não é verdade? Muito bem. Também temos aqui a figura da discricionariedade. O inquérito é discricionário. A autoridade policial, ela produz as provas julgadas pertinentes. Pode o indiciado, por meio do seu defensor, pleitear a produção de prova? Pode, mas a autoridade policial, o delegado, não está preso. Ele vai produzir as provas que ele julgar pertinentes ao caso concreto, conforme a sua discricionariedade. Também discricionariedade diz respeito a linhas investigativas. O delegado decide ouvir a testemunha A, não a testemunha B, realizar a perícia C e não a perícia D, reconstituir ou não um fato criminoso. Então, quando se fala em discricionariedade da autoridade policial, é isso. Discricionário quanto à produção de provas, porque o inquérito é inquisitivo, não tem ampla defesa de contraditório. Discricionário no sentido de seguir linhas investigativas, mas não é discricionário quanto ao rito inerente à produção de provas ou apuração do fato criminoso. Porque o artigo 6º do Código de Processo Penal estabelece lá um cronograma, digamos assim, de atribuições e atividades da autoridade policial. Então, diante da notícia crimes, deve a autoridade policial se deslocar para o local dos fatos, preservar o local dos fatos, requisitar a perícia, apreender objetos depois da perícia. Tem uma sequência de atos ali programados, que não devem, a princípio, serem desobedecidos, salvo se houver alguma superveniência. Ok? Então, quando se fala em discricionariedade, não pense que o delegado vai apurar do jeito que quer. Não é isso. A linha investigativa ele segue, mas quanto à sequência de atos probatórios, o Código de Processo Penal disciplina quais o serão, beleza? Bom, valor probatório do inquérito policial. Interessante saber isso. Já caiu em pergunta de prova. E o valor probatório do inquérito enquanto prova é relativo e não absoluto. Onde se conclui que o juiz não pode se estribar, se basear exclusivamente em provas produzidas no âmbito do inquérito para condenar a pessoa. Ele precisa condenar depois de analisar a ampla defesa e o contraditório no curso da ação penal. Agora, se for impossível produzir provas no curso da ação penal, porque testemunha morreu, ofendido morreu, enfim, o produzido em termos de inquérito policial não pode subsidiar uma sentença condenatória, mas pode eventualmente subsidiar uma sentença absolutória, porque não esqueça que no processo penal é indúbio pro réu. Toma! Miserável! Beleza? Então, valor probatório do inquérito relativo.
não é absoluto, porque as provas produzidas no curso do inquérito não foram sobre a ampla defesa e o contraditório. E cá entre nós a gente sabe, o inquérito policial pode ou não ser tendencioso, conforme a autoridade policial, conforme a forma pela qual ele foi apurado. Isso aí não é nenhum demérito para a polícia judiciária, de forma nenhuma, mas a gente sabe que pode acontecer sim. Assim como a gente sabe também que tem juízes que julgam de um jeito e juízes que julgam de outro, não é verdade? Muito bem. Eiva e vício. Eiva e vício são falhas que podem acontecer no curso do inquérito policial. O inquérito está eivado, com vício. Ou o inquérito está viciado, com eiva. O que você não pode dizer é que o inquérito está eivado de vício, porque já é uma overdose, entendeu? Ou está eivado ou viciado. Mas o que interessa é saber isso. Interessa saber que, se no curso do inquérito se constatar que tem algum problema, está com eiva, eventualmente isso pode ser suscitado pela parte, o inquérito pode ser ali anulado e refeito, instaurado de novo ou corrigido a irregularidade. Agora, se aparecer algum vício ou eiva no inquérito, não foi questionado a tempo, não foi suscitado a tempo, e o inquérito se transformou em autos de processo, qual que é o entendimento pacífico? Que esse vício, que essa eiva, depois que virou autos de processo, não geram mais nenhum tipo de nulidade. Depois que o inquérito se transformou em autos de processo, se diz que o vício ou a eiva foi convalidado. Simples. Vamos supor que na portaria do inquérito tem uma falha ali com relação à data do crime, o nome do indiciado, e ninguém percebeu isso. O inquérito virou processo, eu não posso depois alegar o quê? O processo está nulo porque houve uma falha no inquérito. Não, já virou processo, está tudo certo, vamos corrigir isso, beleza? Não tem maiores problemas. Muito bem. Formas de instauração do inquérito policial. De ofício, crimes de ação penal pública incondicionada. A autoridade policial é obrigada a instaurar. Se fala de ofício ou ex ofício. Representação. Crimes de ação penal pública condicionada a ela. Prazo para representar. 6 meses contados da data, não necessariamente do fato, mas quando você sabe quem é o autor da infração penal, ok? Não representou, no prazo de 6 meses, fenômeno da decadência, que gera a extinção da punibilidade, não pode mais apurar. Sem representação, não se pode instaurar o inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada a ela. Mediante requerimento, crimes de ação penal privada, crimes de injúria, calúnia, difamação, crime de exercício arbitrário das próprias razões, onde não há emprego de violência ou ameaça, a vítima precisa requerer a abertura do inquérito policial. Mediante requisição, ordem para a abertura do inquérito policial. Quem pode ordenar a abertura de inquérito? O juiz pode requisitar. Representante do MP pode requisitar. Ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente da República pode requisitar. Requisição é ordem, requerimento é pedido, tá bom? Não confunda essas figuras. Ok. Formas de cognição da notícia crimes. Cognição significa conhecimento. Como é que a autoridade policial toma conhecimento da notícia crimes? Cognição imediata. A própria autoridade toma conhecimento e ordena a instauração do inquérito. Cognição mediata. Alguém comunica à autoridade policial a ocorrência da notícia crimes e ele instaura o inquérito. Ei, delegado, tá dando um linchamento na rua. Cognição mediata. Cognição coercitiva, quando o juiz recebe da autoridade policial um auto de prisão em flagrante delito, analisa a sua legalidade ou não, restitui à autoridade policial para que continue apurando. Esse auto de prisão em flagrante delito será convertido em inquérito policial. É isso que nós chamamos de cognição coercitiva. Formas de veiculação da notícia crimes.
Como a notícia crime chega à autoridade policial? Pode ser oral ou postulatória. A própria vítima vai lá, ai, delegado, eu fui roubado, eu fui agredido. Bunda mole. Ou então pode ser escrita ou por meio de petição, você protocolizar perante a autoridade policial um pedido de abertura de inquérito policial para investigação criminal. Ou ainda, você pode ir pessoalmente ou alguém pode ir em seu nome com uma procuração, o seu representante legal, por exemplo, o maior em se tratando de vítima menor, ou até mesmo o defensor constituído, ok? Muito bem. Gente, isso é importante para concurso. Não se instaure inquérito policial com base em denúncia anônima. Mas isso não impede a instauração de uma investigação preliminar. Via de regra, denúncia anônima, uma coisa grave, a autoridade policial tem que não instaurar o inquérito, mas pelo menos instaurar uma investigação preliminar. E nada impede que da investigação preliminar instaurada, caso surjam indícios de crime, a partir daí instaure-se o inquérito policial. Para finalizar, quando você estuda inquérito policial, tem que estudar algo com relação ao Estatuto do Delegado de Polícia. E o que diz esse estatuto? Que só a autoridade policial, delegado de polícia, pode presidir um inquérito policial. A autoridade policial pode requisitar informações a órgãos públicos e privados. A autoridade policial pode requisitar a realização de perícias. E o que eu acho mais importante desse estatuto do delegado de polícia é que somente a autoridade policial pode indiciar o investigado. Quando que a autoridade policial indicia o investigado? Quando ela se convence de indícios de autoria e prova da materialidade. Curioso lembrar que o juiz de direito não pode requisitar ao delegado que indicie alguém. Promotor de justiça, representante do MP, não pode ordenar, requisitar ao delegado que indicie alguém. O chefe do delegado de polícia não pode ordenar ao delegado subordinado que indicie alguém, porque isso é discricionariedade da autoridade policial que preside o inquérito policial. É o que eu acho mais importante. Agora, outra coisa, não é o fato da autoridade policial indiciar que significa que necessariamente o promotor de justiça oferecerá denúncia ou que necessariamente o juiz de direito irá condenar. Por quê? Porque as opiniões delicti são diferentes e a opinião do delegado não vincula ninguém, beleza? Muito bem. Também é importante lembrar o Estatuto da OAB, no sentido de que, já falei, o advogado pode formular quesitos, pode oferecer memoriais, pode acompanhar ali os autos do inquérito, não existe a obrigatoriedade de produzir a prova pretendida pelo advogado. Agora, o que mais interessa, não pode ser cerceado o acesso do advogado aos autos do inquérito. O advogado não precisa de procuração do indiciado, do investigado, para compulsar autos do inquérito se não está gravado com o ônus de sigilo. Se foi decretado sigilo nos autos do inquérito, o advogado precisa de procuração do indiciado para acessar. Não fornecer autos do inquérito policial ao advogado ou fornecendo com peças faltantes, isso é crime de abuso de autoridade. Agora, pode ser cerceado o acesso do advogado aos autos do inquérito naquilo que concerne a diligências que estejam em andamento. Uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, não está concluída a diligência ainda, então tem que ser cerceado isso com relação ao advogado, sob pena de ele avisar o indiciado, ó, estão grampeando você aí. Agora, concluiu a interceptação, concluiu a quebra de sigilo, juntou-se aos autos, isso passa a ser direito do advogado ao acesso ao conteúdo completo, beleza? E por último, a súmula vinculante número 14 do STF. Gente,
quando for ser realizado o interrogatório do indiciado, do investigado, não pode ser cerceado o acesso dele à entrevista pessoal com o seu advogado. Porque se isso acontecer, se for cerceado esse período de entrevista pessoal antes do interrogatório, isso vai gerar cerceamento de defesa. No inquérito não tem ampla defesa, mas tem direito de defesa e, consequentemente, segundo a súmula vinculante número 14, vai gerar a nulidade do ato e dos demais atos dele derivados ou subsequentes. Toma. Então, por isso que eu falo, vai estudar hoje inquérito policial, tem que estudar doutrina, tem que estudar jurisprudência, tem que estudar o estatuto da OAB, naquilo que diz respeito, e o estatuto do delegado de polícia. Com isso que lhe foi transmitido aqui agora, você arrebenta, meu amigo, qualquer prova. Força e honra, tamo junto. Bem.